Olá, esta é a aula 2 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar realizando os exercícios daquela lista preparatória que eu coloquei para vocês lá no grupo. Nós vamos relembrar dois temas do segundo ano, que é a parte de geometria espacial e, por último, o sistemas lineares, resolução de sistemas lineares. Esses temas foram estudados no ano passado. Como foi bem complicado o ano passado, mais do que esse ano aqui, nós vamos dar uma retomada em algumas habilidades e tendo como referência as aulas do Centro de Mídia e as avaliações externas, que são duas que foram aplicadas esse bimestre, a ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada, e a AP, que essas vocês já estão acostumados, que é a avaliação da aprendizagem em processo. Então, a ideia é dar base para que você consiga resolver os exercícios que são cobrados nessas avaliações e também dar base para alguns exercícios do Enem. Então, na parte de geometria espacial, nós vamos estudar a ideia de volume, que é o que nós vamos relembrar. Alguns de vocês tiveram essa aula o ano passado, vão relembrar algumas coisas, e quem não viu tem a oportunidade de ver aí pela primeira vez, mas não pela primeira vez, porque no ensino fundamental tem alguns exercícios que dá a ideia de volume. Aqui a gente vai aprofundar algumas dessas habilidades. Então, a noção de volume é um pouquinho parecida com a ideia de área que nós estudamos na geometria plana. Tem que entender aquelas ideias também da geometria plana para poder estudar a ideia de volume, que nós chamamos de geometria espacial, porque justamente é isso. A gente quer saber, dentro de um recipiente, qual é o espaço que ele comporta. É esta a ideia do volume. Então eu peguei aqui um cubo mágico, certo? Não tem as cores, mas o desenho é mais ou menos o mesmo. Aí a gente vai tentar entender essa ideia do volume, ou seja, quantos cubos menores de 1 por 1 eu consigo colocar dentro desse objeto. A maneira mais fácil é contar quantos cubos eu tenho na base, quantos cubos eu tenho na lateral e quantos cubos tem na altura, certo? Então não é quadrado, sim cubo, porque quadrado é conceito da geometria plana, que é a ideia de área. Porque quando a gente fala assim, 10 centímetros quadrados, o que significa isso? Que numa superfície eu consigo colocar 10 quadrados, esta é a ideia. Aqui é a ideia de cubo. Então, a ideia mais fácil aqui para a gente poder ver é fazer 3 vezes 3, que dá 9, e 9 vezes 3 é igual a 27. Então, aí no total são 27 cubos menores. Então, a ideia do volume que eu abreviei por V, que nós vamos utilizar, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Aqui eu coloquei também algumas unidades para a gente ver que essa noção de volume tem a ver necessariamente com algumas das unidades que nós usamos para volume. Então, quando a gente fala, igual no caso aí, se fosse 1 centímetro cada cubinho desse, daria 27, o quê? 27 centímetros cúbicos, que é o número total de cubos que eu consigo preencher um espaço, por isso que é chamado de geometria espacial. No caso aí, metros cúbicos, também é o número de cubos menores, por isso que a gente tem metros cúbicos, que a unidade tem a ver, assim como os centímetros quadrados tem a ver com quadrados, centímetros cúbicos tem a ver com o número de cubos. ml e litros é uma unidade que a gente já usa regularmente no dia a dia, também tem a ver com essa ideia de noção de volume, unidade de volume, certo? Então, de uma maneira geral, como que é calculado o volume, que é abreviado pela letra V? Se a gente pensar no caso aqui do quadrado, que representa a base desse sólido geométrico, que é o cubo, ali 3 e 3, 3 vezes 3, 9, que é uma primeira parte que a gente fez. Esta é a área do quadrado, certo? Que igual a gente estudou na geometria plana. E aquele outro 3 está representando a altura. Então, de uma maneira geral, pegando esse cubo como referência, a área da base, igual ali 3 vezes 3, que é o cálculo da área de um quadrado, e o outro 3 a altura. De uma maneira geral, é assim que se calcula o volume. Obviamente que cada forma geométrica tem a sua fórmula específica, mas de uma maneira geral, o cálculo do volume é dado pela área da base vezes a altura, certo? Bom, aí nós vamos criar 3 fórmulas, ou relembrar 3 fórmulas
para o cubo, o paralelepípedo e para o cilindro, que são temas que nós teremos que enfrentar na AP e também na AD. Tá? Então, começando pelo cubo, como o cubo vem do quadrado, então as medidas que está representada por A, que é a abreviação de arestas, ela tem que ser a mesma coisa. Então eu coloquei A vezes A vezes A, igual a gente viu na imagem do cubo mágico, A vezes A vezes A, aí vai dar o volume. Então está representado por A porque tem que ter 3 medidas iguais. No caso do paralelepípedo ou prisma com base retangular, a gente não tem essas medidas iguais. Então a gente vai representar por A, B e C. Então, onde A, B e C são 3 números diferentes. É um pouco diferente do cubo. O cubo tem que ter as 3 medidas iguais. O paralelepípedo necessariamente tem que ter as 3 medidas diferentes. Par de baixo é um retângulo, que a gente chamou A por B, e o C está fazendo o papel da altura. Aplicando aquela ideia inicial, que é o volume é a área da base vezes a altura, então A vezes A novamente. Então você pode multiplicar as 3 medidas ou pode aplicar a propriedade de potência de mesma base, cujo na multiplicação a gente conserva a base, somos expoentes. Por isso que apareceu aí A elevado à terceira. Pode ser o multiplicar das 3 medidas ou pode fazer a potência elevado ao cubo, terceira potência. A segunda parte é fazer o cálculo usando o que? Usando o mesmo princípio. Então, o retângulo é AB, né? Então, eu posso fazer assim, A vezes B e vezes o C. Ou seja, de uma maneira geral, a área do paralelepípedo fica representada assim, A vezes B vezes C. A, B e C são 3 medidas diferentes, certo? Bom, e aí agora nós vamos fazer a do cilindro, a fórmula para a área do cilindro. O cilindro tem a altura, que é essa medida lateral aqui, e a parte de baixo é representada por um círculo, cujo as propriedades que a gente estudou na geometria plana, raio, diâmetro, o cilindro também tem, certo? Então, como que se calcula a área de um círculo, que é a base? Π vezes R elevado a 2, nós fizemos nas aulas de geometria plana, vezes a altura que está sendo representada por H, ou seja, a fórmula que calcula o volume de qualquer cilindro é essa fórmula aí, π, que vem lá dos conceitos do círculo, o raio elevado à segunda potência, vezes a altura, certo? Então essas são as 3 fórmulas que nós vamos estudar na aula de hoje, que é o tema do segundo ano de geometria espacial. Eu peguei o exercício do Enem 2019 para a gente dar uma treinada nessas fórmulas e serão temas das avaliações que vocês terão que fazer ou já fizeram, no caso da ADI. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha que um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro, que é do círculo, certo? Mas é um cilindro, tem 6 centímetros de diâmetro e 15 centímetros a altura. Aí já tem informação suficiente para a gente calcular o volume, certo? Pegando aquela forma que acabamos de desenvolver. Neste copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas, que é um formato cilíndrico, de limão, com 4 centímetros de diâmetro e meio centímetro de espessura cada. A espessura está fazendo o papel da altura, certo? Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e limão ficarão totalmente imersos, ou seja, dentro do copo. Use 3 como aproximação para π e, continuando, o que ele quer saber é o que? O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, ou seja, tudo vai estar dentro do copo, o refrigerante, as rodelas de limão e o gelo, e aí ele quer saber qual é o volume de refrigerante que vai ter que colocar lá com suas dimensões inalteradas, ou seja, ele não pode mexer nas dimensões que ele deu, nem do copo, nem do refrigerante, nem dos cubos de gelo e limão, certo? Bom, dividi esse exercício em 4 partes. Tá? A primeira parte é calcular o volume do copo, ou seja, a gente precisa saber qual é o volume total do copo para a gente poder trabalhar as outras ideias. O copo é o volume de um cilindro, eu chamei de VC, volume do copo, certo?
Então vamos aplicar a fórmula, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então eu fiz aqui mais ou menos, que nessa questão não tinha as imagens. Então a medida é 15 centímetros e o diâmetro 6. Lembrando que o raio é metade do diâmetro lá das aulas de geometria plana, hein? Então, no caso, em vez de usar 6, nós vamos usar a metade, que é 3. Então, vai ficar assim, 3, que é o valor do π, que ele pediu para usar. O outro 3 é o raio, 3 elevado a 2. Então, resolve primeiro a potência e depois faz a multiplicação. E o 15 é a altura. Então, vai calcular o volume do copo, que é o volume total. Agora, nós vamos calcular o volume do gelo. O gelo são 3 cubos, cujas arestas medem 2, só que são 3. O volume vai ser 3 vezes maior, não é isso? Então, eu já deixei indicado aqui, coloquei como VG, que é o volume do gelo. O 3, que são 3 cubos de gelo. E 2 vezes 2 vezes 2, que é o cálculo do volume do cubo, que acabamos de ver. Certo? Então, resolve primeiro o que está entre parênteses, depois você multiplica por 3 para dar o volume do gelo. Dentro do copo também temos as rodelas de limão, cujas medidas ele deu aí, que é meio centímetro ou 0,5 centímetros a altura. Eu coloquei, desculpa, eu coloquei ele deitado, né? E o diâmetro 4, tá? Obviamente o diâmetro é 4, o raio é 2, certo? Então aí, aplicando a fórmula, coloquei o 2 fora porque são duas rodelas de limão. No primeiro 3 é o valor do π, o 2 elevado à segunda potência é o raio e o 0,5 a altura. Então resolve primeiro o que está entre parênteses, depois o resultado multiplica por 2, porque são duas rodelas de limão. E, por último, o volume do refrigerante. Aí o que eu deixei indicado aqui? Ele deu as dimensões do copo, deu as dimensões do cubo de gelo e deu as dimensões do limão. Não deu nada sobre o refrigerante. Como que nós vamos saber o volume do refrigerante, então? O que eu coloquei aqui? Ó, o VC, o copo, dentro do copo tá o volume do refrigerante, mais o volume do gelo, mais o volume do limão, certo? Tudo isso dentro do copo. Para você poder calcular o volume do refrigerante, você precisa saber quanto que cabe no copo, e precisa saber o volume do gelo e precisa saber o volume do limão. Então, o VC, que é o volume do copo, você vai calcular, vai dar um número lá. O VR não vai dar, porque não tem nada que fala sobre o refrigerante. Mas tem o VG, que é o volume do gelo, que você vai calcular, e tem o volume do limão. Então, usando uma equaçãozinha simples, você vai conseguir descobrir o quanto que falta, que é o VR aí. Então, os outros números são 4 volumes. No caso do exercício, você vai calcular 3, vai sobrar 1. Então, se você usa o conceito de equação do primeiro grau, você consegue descobrir qual é o volume de refrigerante, que é uma das alternativas que está lá, certo? Bom, termina, aí qualquer dúvida já sabe os caminhos a seguir. Agora, continuando o outro tema que nós vamos dar uma relembrada, é os sistemas lineares, né? Que é um tema do segundo ano e geralmente vocês estudam no 7º ano do ensino médio, ou do ensino fundamental também. Bom, eu coloquei um exercício aqui para a gente poder recordar, e aí a gente vai falar sobre os temas que os métodos que você pode usar para resolver o sistema linear. Na promoção de uma loja, uma camiseta uma calça e uma camiseta custam R$55, combinação das duas aí. Comprei 3 calças e 2 camisetas e paguei um total de R$140. Então o que ele fez aí? Ele representou esse sistema em um plano cartesiano que tem as coordenadas, tem o eixo de x e o eixo de y, marcou um ponto aí e tal. Bom, mas continuando, vamos lá. Sabendo que U representa uma reta da equação, aí ele já escreveu o sistema que representa aquilo lá. 3 e 2 é o número de camisetas e calças, certo? Então ele falou lá que 3x mais 2y igual a 140, e o V representa a reta da equação, x mais y igual a 55, que é a combinação das camisetas. Onde x, camisetas e calça, onde x é a quantidade de calça e y a quantidade de camisetas. A solução do sistema formado pelas equações U e V e o par ordenado, lembrando que o par ordenado faz parte do conceito que vocês estavam estudando lá das aulas do centro de mídia,
tem o par, são dois números, certo? E tem uma ordem, x e y, que é a ordem alfabética, tá? Aí ele quer saber qual é a resposta, ou seja, qual valor que é o x e qual valor que é o y para esta equação. Para quem não lembra o que é um sistema de equações, nas equações geralmente a gente tem uma letra, x ou y ou z ou t, qualquer letra. No caso de um sistema de equações, a gente tem mais equações e tem mais letras. Nesse caso aí a gente fala que é um sistema 2×2. Por que 2×2? Ele tem duas letras e duas equações, tá? E aí a gente tem que resolver. Nas aulas lá do Centro de Mídia foi debatido as maneiras de como resolver, e aí vocês podem usar se for o caso. Se não, eu deixei aqui na descrição do vídeo uma aula do segundo ano do ano passado, onde é debatido os 3 temas para solucionar um sistema de equações. Então aqui ó, eu coloquei novamente o gráfico que a gente vai usar como referência para poder fazer, e coloquei as duas equações que ele colocou aí no exercício. E aí nós vamos ter que descobrir quanto vale o x, quanto vale o y. Os 3 temas que são utilizados para poder resolver é o método da substituição, que é tema das aulas do Centro de Mídia, o método do escalonamento e o método da regra de Cramer, que o matemático suíço chamado Gabriel Cramer desenvolveu um método que utiliza determinantes de matriz para poder resolver. Então você vai escolher uma das maneiras para poder resolver. Qual maneira que você vai escolher? A maneira que você acha mais fácil, tá? Então lá na descrição do vídeo tem os 3 métodos. Tem uma aula inteira, não precisa assistir a aula inteira, só para lembrar o método de como resolver. E aí o mais importante que eu quero que vocês observem, depois vocês podem até colocar no gráfico se for o caso, é que a solução desse sistema vai ser exatamente os pontos que as duas retas se encontram. Tanto o valor para x quanto o valor para y vai ser o ponto que essas duas retas se encontram, que é o que a gente chama de sistema possível, ou seja, o sistema que tem solução e que é determinado, que é uma única solução só, certo? Então, faça isso daí, observe essa informação que é importante. Tem algumas questões que vai cair a representação do sistema no plano cartesiano, então é importante que vocês relembrem essas informações, ok? Então é isso, qualquer dúvida, só perguntar. Um abraço a todos, até mais.